o assunto pelo viés da política, eu conheço o assunto porque sou advogado nesse processo que eu vou agora me reportar. Me refiro, senhor presidente, a uma disputa judicial que envolve a cassação do prefeito do meu município de origem, do meu município natal, que é o município de Boa Viagem. Isso aí é a tela do Tribunal Superior Eleitoral. Esse processo se refere à cassação desse prefeito, confirmada por duas oportunidades aqui no Tribunal Regional Eleitoral, por 6-0, através de uma chamada inelegibilidade superveniente, que é aquela inelegibilidade que é consagrada após a diplomação do eleito. E o caso específico de Boa Viagem é uma disputa eleitoral envolvendo o candidato Fernando Antônio Vieira Serra e a candidata na época, Aline Cavalcante Vieira. E houve uma impugnação e esse processo foi julgado no Tribunal Regional Eleitoral, senhor presidente. E, em seguida, o prefeito entrou com um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Absolutamente normal, dentro da dinâmica processual eleitoral, e esse processo foi, então, distribuído, senhor presidente, ao ministro Gilmar Mendes, do Tribunal Superior Eleitoral e também integrante do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, que é o relator do processo. E aí, quando esse processo recebeu, agora no começo do mês de agosto, recebeu o parecer da Procuradoria Eleitoral da República, lá que oficia junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E seguiu a linha, vereador João Alfredo, de toda a construção jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido, de fato, de acolher a cassação do prefeito. E esse processo foi, então, concluso ao ministro relator do processo. E eis que aí surge algo extraordinário, patrocinado pelo senhor Tasso Ribeiro Gereissati, candidato a senador da República à época, hoje eleito senador da República, e pelo candidato a governador Eunício de Oliveira, aqui no estado do Ceará. Passa, por favor, a próxima lâmpada. E aí, isso aí é o começo de uma carta, senhor vereador presidente. E aí é o que importa. Essa é uma carta aberta, que eu não vou ler toda, até porque ela não me confirmou todo o teor da carta, eu deixei só as duas fotos. Esse texto aí é exatamente da candidata Aline Cavalcante Vieira, onde ela coloca a foto do prefeito. E é importante verificar a foto, duas fotos. Uma com o adesivo do Camilo Santana, o prefeito era da campanha do Camilo Santana. A primeira foto da esquerda, você vê junto com a presidente da Câmara, com o adesivo do Camilo. E, aliás, com a blusa aparentemente vermelha. Na foto do outro lado, é exatamente já com a foto do candidato Eunício de Oliveira e do senador Tasso Gereissati. E aí, muitas vezes, as pessoas pensam que compra de lideranças políticas se dá apenas por dinheiro. Às vezes, vereador presidente, ela se dá por algo mais escandaloso do que por dinheiro. Que é exatamente este caso a que eu me refiro. Veja como não funciona a justiça eleitoral, isso palavras da cidadã lá que se sente prejudicada. Veja como não funciona a justiça eleitoral em nosso país, principalmente para os casos do estado do Ceará. Manobras políticas dentro da justiça são uma chaga, ela denuncia e tal, e fala exatamente do que aconteceu em relação a isso. Filiado ao PSDB e apoiador da campanha de Camilo Santana, PT, ao governo do Estado, o prefeito, condenado pelo TCM e pela Câmara Municipal, obrigou-se a trair o seu partido após entendimentos com o senhor Chiquinho Feitosa para aderir, então, à candidatura de Eunício Oliveira ao governo e de Tasso Gereissati do PSDB ao Senado, que tem por suplente justamente o senhor Chiquinho Feitosa. Em troca, o prefeito, condenado por apropriação indébita, conseguiu que o seu julgamento não fosse realizado. Passa isso. E aí, o que
Gilmar Mendes, para que de fato ele, verificando a situação, e acho que a chincana jurídica foi essa, porque eu custo a crer que um presidente e um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, tendo conhecimento disso, não age imediatamente para desautorizar essa coisa vergonhosa, esse preço que foi pago ao prefeito de Boa Viagem para aderir à campanha do Tasso e do Eunício Oliveira. Essa tela aí, o que é, senhor presidente? Essa tela aí, vereador Cláudio, é do escritório. Aí é onde vem o problema. Aí é onde vem um grave problema. Está tão pequenininho que não consegue. Está pequeno, mas vereador João Freire, isso aí é a tela, é o site do maior escritório de advocacia da América Latina, Sérgio Bermudes, aquele que conseguiu um habeas corpus para o Daniel Dantas às 2 horas da madrugada. Às 2 horas da madrugada. Pois bem, esse escritório, vários escritórios da América Latina. O processo estava pronto, vereador Adair, para ser julgado. Agora, no dia, estava concluso o relator do processo para examinar o parecer do Ministério Público e colocar em pauta o processo. No dia 21 de agosto, aliás, dia 18 de agosto, no dia 21 de agosto, vereador, preste atenção, vereador João Freire, passa outra tela. Passa outra tela. Tenta aumentar essa tela na parte da esquerda. Aí é onde vem um verdadeiro assinte, uma verdadeira tentativa de desmoralização do Poder Judiciário. E eu espero que o ministro Gilmar Mendes, ao tomar conhecimento, se é que não tomou ainda, imediatamente, talvez a estratégia, João Freire, tenha sido essa, para o ministro se julgar impedido e não julgar o processo, e o processo para o próximo ano, porque se for julgado no próximo ano, se for confirmada a cassação, não terá uma nova eleição em Boa Viagem. Terá uma eleição indireta na Câmara Municipal. Vereador João Freire, meu colega advogado, olha agora essa tela, vereador João Freire. Qual é o problema grave aí, vereador? Qual é o problema grave? É que às vésperas do julgamento, vereador Daí, esse maior escritório de advocacia fez uma petição através do doutor Guilherme Pita, se habilitando no processo, pedindo vista do processo. Até aí nada demais, é um direito das partes. Mas, vereador João Freire, você sabe quem é que integra esse escritório, vereador João Freire? Integra esse escritório a tauaense Guiomar Feitosa Mendes, irmã do suplente senador do Tasso Gereissati, Chiquinho Feitosa, e esposa do ministro, relator do processo. Esposa do ministro, relator do processo. E eu quero crer que a estratégia foi para fazer que o ministro se julgue impedido, para que o ministro se julgue impedido, porque de fato impedido ele passa a ser, na medida em que o escritório do qual faz parte a sua esposa não pode julgar um processo do qual faz parte a sua esposa. Qualquer estudante de direito sabe isso. Mas isso, meu caro vereador, de que maneira? Foi o ético do Tasso Gereissati, foi a expressão avestal do Tasso Gereissati, que hoje deu uma entrevista falando da salada da política. E foi aí, esse expediente, uma chicana jurídica, e digo um pedido, claro, para provocar o impedimento do ministro. Porque eu não quero crer que o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ao tomar conhecimento disso, não vá se julgar pedido. É claro que ele vai se julgar impedido. E aí atingir um objetivo, que foi não julgar o processo agora em 2014, para não ter uma nova eleição no município de Boa Viagem. Esse, senhor presidente, lamentavelmente, é assim que se dá essa relação desmoralizante, meu caro vereador Capitão Vargas, desmoralizante para o nosso sistema político-jurídico nacional. Não é possível, e lá está o nome de Guiomar Feitosa Lima Mendes, esposa do ministro Gilmar Mendes, integrante. Isso aí é a relação, você veja a importância desse escritório. Aí tem uns 100 e tantos advogados que faz parte da equipe desse maior
Está um caso, inclusive, senhor presidente. Está um caso, inclusive.